Assim, barbearia não é um lugar de conversas assim, de um homem olhar pro outro e falar, puxa, eu não tive pai, não tive experiência com meu pai. Você encontra outro amigo numa barbearia, você fala que ele tá gordo, que ele tá careca, que ele tá velho. Aí no dia seguinte, nós fomos pra uma região de carnaval e a gente começou a fazer as primeiras ações. Começou a dar certo. No que começou a dar certo, quando caiu uma chuva, todo mundo se espalhou. E aonde as pessoas se esconderam, tinha alguém escondido ali da chuva e tinha outra pessoa falando de Jesus pra ela. E ela disse que na hora Deus falou com ela, você vai se casar com ele. Tem uma palavra pra alguém em casa, ok? Você não vai assistir um Masterchef? Bom. Falei com sabedoria, né? Hey, bem-vindos a mais um Youth Pod, aqui na Hillsong Portugal, Ministério YXYA. Nós hoje temos o privilégio de ter connosco um convidado especial. E se tu estás a perguntar porque é que Youth Pod existe para equipar, empoderar esta geração. E este é o lugar onde nós temos conversas profundas, conversas sobre a vida, sobre a igreja, sobre Jesus, como podermos ser mais parecidos com Jesus, vivermos tudo aquilo que Ele tem reservado para nós e experimentarmos tudo aquilo que Ele já preparou para esta próxima geração. Este podcast é tudo acerca de investir na próxima geração. Quer tu venhas à igreja, quer tu nunca tenhas entrado na igreja, eu acredito que este podcast pode impactar a tua vida. E como eu estava a dizer, temos connosco hoje Pastor Marcos Madaleno. Uma salva de palmas para o Pastor Marcos Madaleno aí em casa. Nós nunca tínhamos tido o Pastor Marcos Madaleno connosco aqui na igreja, nem no estúdio. É a primeira vez, é inédito. Ele veio diretamente do estado de São Paulo, como é que se chama a cidade? São José dos Campos. São José dos Campos. Sim, 1 hora de São Paulo. 1 hora de São Paulo, com ou sem trânsito? Com trânsito é alguns dias, né? Alguns dias. Na igreja da cidade. Igreja da cidade. Pastor Marcos Madaleno liderou mais de 2 décadas. Ministério com jovens. Ministério com jovens, adolescentes. Sim. Agora também entrou numa nova fase da vida. Marcos, muito obrigado por teres tirado tempo para estar connosco. Nós estamos a gravar literalmente a seguir a uma One Night que nós tivemos aqui no campus Lisboa. Agora é meia-noite. Vamos para cima. Então vai ser um podcast espiritual. E estamos muito gratos, muito felizes de ter connosco. E nós gostávamos de conhecer-te um bocadinho mais, gostávamos de saber quem é o Marcos, como é que nasceu o Marcos, de onde nasceu o Marcos, se tinhas algum background cristão, como é que tu chegaste até conhecer Jesus, começar a servir na igreja. Conta-nos um pouco da tua jornada. Tudo bem, Diogo? Que bom estar aqui, Salve Guys, que bom poder compartilhar um pouquinho sobre Jesus, sobre também esse chamado para a nova geração com vocês. Essa igreja me inspira há muito tempo, Pastor Mário, que nós tivemos no Brasil pela primeira vez, em 2011, em uma das nossas conferências, nos marcou profundamente, tem um podcast com ele também já ministrou várias vezes nas nossas conferências, também você, Mariana, todo esse time que tem feito a diferença aqui. Você lembra de alguma mensagem que o Pastor Mário tenha pregado? Sim, a última mensagem que ele pregou foi do pão partido. Uma palavra que ele fala sobre a ceia. E foi, assim, uma revelação muito profunda sobre a ceia. Palavra muito boa. As palavras dele normalmente nos marcam profundamente, né? Top. Essa foi a última que ele ministrou lá, né? E sobre o meu chamado, falando um pouquinho sobre mim, eu sou filho de pastores. Okay. Uma curiosidade, Diogo, os meus pais lideraram adolescentes por 21 anos. E eu liderei jovens e adolescentes por 22 anos. Uau. Então eu nasci no contexto cristão, a minha história ali com os meus pais na igreja, eu fui muito abençoado por esse berço, por esse lar. Ainda assim, o contexto que eu estava quando eu era adolescente, por escolha minha, e também por uma igreja que acabou se fechando um pouco mais, não entendendo a linguagem de uma nova geração, eu e muitos dos meus amigos saíram da igreja na adolescência. Infelizmente, eu fiquei 2 anos fora. E eu voltei para Jesus ali no meio da faculdade.
E aí até uma vez eu vi o pastor Mário falando isso numa pregação, né? Que você se torna resposta de oração onde o dia você foi motivo de oração. E isso aconteceu comigo, porque eu fui o adolescente fora da igreja. E quando eu voltei para a igreja, 6 meses depois eu estava pregando a primeira vez num acampamento de adolescentes. E nesse acampamento eu fui chamado para dar o meu testemunho sobre a minha história, assim, vida afetiva. E eu começo a dar aquele testemunho que foi algo que era uma ferida, um caminho de queda, e como Deus tinha me trazido de volta. E assim, eu não era um pregador, não tinha isso em mente, tinha muito medo de microfone, e eu achei que era um grupo de poucas pessoas, e quando eu cheguei não era um grupo de poucas pessoas, eram umas 200 pessoas. Eu quis ir embora, eu quis sumir. Eu quis que fosse aquela noite que Deus falasse só por meio do louvor, que perdesse o tempo e não precisasse pregação e tal. Mas com muito medo eu caminhei ali para pregar e realmente assim, meio total dependência de Deus. E quando eu peguei naquele microfone foi uma experiência sobrenatural, né? Foi um mover de Deus, foi algo que eu não esperava, como aconteceu, como fluiu. E ali foi um start mesmo, e Deus me conectou muito com aqueles adolescentes, e volta e meia eu estava ali pregando de novo, né? Então, e ali na igreja dos meus pais, quando eu voltei para Jesus, eles estavam liderando uma igreja. Eu tive a chance de liderar pela primeira vez o Ministério de Jovens, que era uma igreja bem pequena, que estava sofrendo muito nessa área. Quando eu vi aqueles jovens, aqueles adolescentes que estavam ali, mas não estavam ali, que não havia assim, um compromisso muito profundo com Deus, mas ao mesmo tempo eles estavam vendo uma história muito parecida com aquilo que eu tinha vivido. Isso queimou muito no meu coração. Não foi muito assim, será que eu tenho habilidade? Eu não estava fazendo teologia, eu não tinha know-how, mas eu tinha sido ministrado ali por 1 ano e meio, 2 anos na igreja que eu tinha voltado para Jesus. De repente eu me conectei com essa igreja do meu pai e dei uma sugestão: a gente precisa fazer alguma coisa. O líder de jovens falou assim: olha, eu levanto todo dia às 5 da manhã, eu tenho 2 filhos, eu não consigo fazer mais, mas se você fizer eu te apoio. E ali assim, eu comecei um trabalho que tem muito a ver com o horário que a gente está aqui agora. Que eu comecei, eu estudava, fazia faculdade de manhã, trabalhava à tarde, fazia curso à noite, que eram os cursos da igreja e tal. E aí na sexta-feira a gente começou com uma vigília de oração, que ia de 10 horas até 1 da manhã, 2 da manhã. E era o horário ali que eu tinha, era o horário que a gente começou algo, e aquela vigília se tornou um marco para aquela juventude. Eu ouvia um pastor pregando no sábado, e eu pregava a mesma mensagem na sexta da vigília seguinte. E eu repetia tudo, às vezes até as piadas e os exemplos, porque eu não estava numa escola de teologia, eu não estava fazendo uma faculdade de teologia. Depois eu comecei a preparar algo que Deus estava me dando ali diretamente, e Deus começou a levantar algo ali realmente especial, né? De um grupo de 8, 9 pessoas, a gente passou a ter 50, 60 jovens numa igreja que não tinha 100 membros. E ali Deus foi o primeiro start. Eu fiquei ali por volta de 2 anos, até que então houve uma conexão com o pastor Carlito. Eu me formei em design gráfico, né? Então eu tinha um estúdio de design, e quando eu conheci o pastor Carlito, ele me convidou, meio que ele me chamou para fazer alguns trabalhos para ele. Para a igreja da cidade, para o Ministério Propósitos na época. E depois de 1 ano fazendo esses trabalhos, ele me convidou para me mudar de cidade para uma função ali de marketing e comunicação. E aí começa a minha jornada na igreja da cidade. Foi assim que tu entraste então? Foi assim que eu entrei. Agora falando sobre como começa, como continua esse chamado. Na minha cidade, eu era de Goiânia, eu me mudei para São José dos Campos. Na minha cidade era muito comum ter um culto de jovens. Eu cheguei na igreja lá em São José dos Campos, não era comum. E eu me lembro na primeira noite que eu cheguei na igreja da cidade, assim, primeiro sábado, e eu falei com os jovens que estavam servindo no evento que eu estava trabalhando nele. Então, os jovens da igreja estavam lá, eu estava trabalhando no evento, que eu era do marketing, comunicação, tal, e eu falei: e o culto de jovens? Eles falaram: a gente não vai porque o culto é muito ruim. A gente vai pro boliche. E na primeira noite que eu estava ali, eles foram pro boliche e eu fui pro culto de jovens. E ali estava chegando um pastor novo, e eu falei: olha, eu tô aqui para servir e tal. E ele perguntou um pouquinho da minha história com jovens e tal. E eu falei que era designer, e eu passei a ser voluntário dele. E para fazer o que precisava. Não foi muito assim: eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Disponível,
E aí eu fazia os slides da mensagem dele, eu fazia, ele me mandava projeto para pensar junto, a gente montava o layout do culto, era voluntariado mesmo, ficava com a camiseta toda suado. Aí depois, quando a galera chegava, eu entrava no banheiro, passava um lenço umedecido, jogava a camiseta por cima e já ia pro culto. E só que depois de algum tempo, eu lembro que assim, a primeira vez que eu preguei na igreja da cidade nos jovens, que todos os pastores estavam, assim, alguns pastores estavam de férias. O pastor de jovens tinha combinado de descer, ele tinha descido para a praia, é 1 hora da nossa cidade, Ok. mas ele ia subir para pregar no culto de jovens e voltar para estar de férias com a família dele. Então estava Ok. começando algo ali, ele não podia deixar. Só que ele ficou preso no engarrafamento, não tinha ninguém para pregar. E ele me chamou. Falou, olha, tem que ser você. E como é que foi isso? Tu estavas pronto? Eu tava assim, eu tava há algum tempo sem pregar, que eu tava trabalhando na comunicação, e eu tava assim, sempre com alguma coisa ali em mente e preparada, porque eu tinha vários esboços que eu tinha pregado antes. Quanto tempo antes é que ele te disse Ah, que eras tu a pregar? o culto era 7, ele me mandou a mensagem às 4 da tarde. Porque foi uma necessidade, não foi Yeah. não foi Não o foi que aconteceria planeado. se Aham. o seu pastor não pudesse pregar no dia específico que te chamasse 3 horas antes do culto, né? Mas eu, assim, me senti muito honrado. Yeah. E nessa noite, olha como, assim, o poder da disponibilidade. Ah. Nessa noite, quando eu preguei, Deus fez algo especial, assim, claro. Foi uma confirmação de um chamado. Ali para essa juventude, para essa igreja, para essa geração, mais uma vez. Mas a minha esposa estava no culto na época, só que eu não a conhecia ainda. E ela estava com muita expectativa de ver o pastor Gilberto pregar. E o pastor Gilberto tinha chegado para liderar os jovens. Todo mundo assim estava amando esse novo trabalho, esse novo tempo. E ela chegou e eu com cara de moleque ali. Ela falou: quem que é esse adolescente? Por que ele vai pregar? Qualquer um pode pregar nessa igreja agora. Ela ficou morrendo de raiva. Sério? E ela disse que na hora Deus falou com ela: você vai se casar com ele. E ela Isso só é uma me falou palavra isso. para alguém em casa, ok? E ela me falou isso só no dia do meu casamento. Então Sério? ela segurou isso por, sei lá, 4 anos, né? E a gente foi começar a namorar 1 ano e meio depois. E é algo assim que... mas nessa noite muita coisa aconteceu. E eu simplesmente estava disponível. Eu simplesmente não disse não. Eu simplesmente fui com a minha... Igual aquele menino que saiu de casa com a marmitinha. Louvar a teus irmãos E aí... Não, ele saiu com a marmitinha e aí chegou uma hora que não tinha como alimentar uma multidão. Jesus abençoou a marmitinha dele. Né? Eu estava com o devocional feito, eu estava com a vida de oração em dia, eu estava com uma mensagem preparada. E você pode? Não posso. E Uau, muita incrível. coisa aconteceu. E assim começa a minha Incrível, jornada é. ali no Ministério de Jovens, né? Mas me marcou muito assim, todo mundo falou, o culto é ruim, o Ministério de Jovens ali é ruim, não tem nada acontecendo, tava chegando um pastor novo, que eles nem queriam lá ver, né? E esse pastor me mentoreou, ele meio que me adotou, e 2 anos depois eu estava assumindo esse Ministério de Jovens, o Eleve, que eu liderei por 18 anos. Então, assim, se você esperar algo 18 pronto na sua igreja, sabe? É isso que Deus te chamou para fazer? Eu vou sentar e esperar ficar bom. Quando ficar bom, eu vou. Enquanto você pode ser a resposta para Yeah, aquilo que boa. Deus quer levantar Boa. no lugar que você está, né? Esse é um pouco da minha história, né? Quando fala de chamado de nova geração, meu background, os meus pais, eu não me, assim, quando eu entreguei o Ministério de Jovens, que eu pensei no tempo todo, aí eu falei, nossa, meus pais lideraram por 18 anos. Aí eu falei com os meus pais, eles, não, nós voltamos e lideramos mais 3. Então, foram 21 anos. Uau. Então, como Deus fez dessa forma, né? Yeah. Na minha história. Eu acho incrível e inspirador Deus ter começado a tua história dessa maneira e o poder que há em estar disponível. E muitos de nós desprezamos esse poder da nossa disponibilidade porque achamos ou que não somos as pessoas certas ou que não somos as pessoas mais capazes, mas a verdade é que Deus capacita as pessoas que Ele já escolheu e é incrível porque isso mostra também a tua confiança, a tua dependência em Deus e ao qual tu realmente estás agarrado. Como é que tu podes inspirar alguém que
se calhar já sente um chamado de Deus para fazer algo específico, ou se calhar não sente nada, nunca passou nada pela sua cabeça relacionada com a igreja, com construir igreja, com servir na casa de Deus, ser voluntário, sei lá, abraçar algum tipo de ministério, liderar alguma coisa, se calhar nunca passou pela sua cabeça. Como é que tu podes encorajar essa pessoa a estar disponível e o poder que há nisso, independentemente da idade, independentemente da capacidade? O que é que tu dirias com base naquilo que tu próprio tens vivido e com base naquilo que tu tens visto no teu ministério também no Brasil? Eu acho que o poder da disponibilidade, do sim para Deus, é algo realmente extraordinário. Ok. Então, o padrão de resposta para Deus tem que ser sim. O padrão de resposta para Deus, via de regra, é sim. E é o padrão de Eliseu com Elias. O que Eliseu decidiu fazer? Eliseu não foi chamado para estar perto de Elias o tempo todo. Elias passou a capa sobre ele, Certo. mas quando você vê que Elias vai ser levado aos céus, Elias queria ficar sozinho. Mas Eliseu fala, não, eu vou estar com você o tempo todo. E ele insiste para estar perto. Ele não sabia exatamente o que ia acontecer, como ia acontecer. E ele se torna assim, o herdeiro da porção dobrada do ministério profético de Elias. Legal. E qual foi a decisão dele? A decisão de estar perto, a decisão de servir, Uau. a decisão de assim, ninguém me chamou. Elias, parece que ele tem alguns comentaristas bíblicos, né, analisam esse perfil de Elias, que ele tinha uma tendência ao isolamento. Certo. É aquela pessoa que estar perto dele, você tem que forçar a barra para estar perto. Certo. Então ele fala, eu estou sozinho, já morreu todo mundo. Aí Deus fala para ele, não, já eu escondi 7.000 dos meus. Ele acha que está sozinho. Então quando ele faz aquele ato profético contra os profetas de Baal e ele chama a nação para se render a Deus e renunciar a Baal, ele tem um ato profético que ele reúne as 12 pedras das 12 tribos de Israel. Que é algo que assim não era o normal dele, né? E ele chama o povo para perto, mas ele tem essa tendência ao isolamento, ele tem uma tendência a ver as coisas com pessimismo e tal. Só que Deus ordena ele chama Eliseu porque Deus ordena. Mas você vê que Eliseu, ele se lança para estar perto, ele se lança para estar no momento certo. Ele faz questão de estar junto, ele rompe esse isolamento. E acho que é isso que nós devemos fazer. Tá? O nosso padrão tem que ser assim. A gente não sabe como termina, a gente só sabe a primeira resposta que a gente dá. Boa. Então, se o seu sim hoje é servir na recepção é um ministério de entrada. É servir montando o layout do culto, carregando as cadeiras. Você vai conhecer pessoas, você vai fazer parte de algo grande, porque no final das contas o que Deus fez naquele culto passou por você também. Claro. Você vai descobrir mais o seu chamado. Então, eu estou servindo aqui, eu vou conversando com outras pessoas, o tempo vai passando, eu tenho que fazer parte da formação que tem na igreja disponível para mim. E Deus vai me conduzindo. Tem muita gente que quer saber tudo antes de começar. Uau. Né? E Jesus não fala que ele te dá um mapa, Jesus fala que ele é o caminho. O caminho ele te conduz passo a passo. Uau, boa. Eu acredito que essa deve ser a resposta que a gente tem que dar. Boa, top. Tu estás inserido numa igreja grande, influente no Brasil. Não só o próprio Ministério de Jovens, mas a igreja no seu todo é influência, é resposta para muita necessidade do próprio país. E não só. Vocês têm uma rede Inspire, que seria a nossa Hillsong Network, que influenciam muitas outras igrejas. Quantas igrejas é que vocês têm? Hoje são mais de 2.000 igrejas. Mais de 2.000 igrejas na rede Inspire. Como é que se constrói uma igreja tão influente? Como é que foi algo intencional que vocês fizeram? É algo que tu reconheces que é mão de Deus apenas? Claro que há mão de Deus nisso, mas é algo intencional que vocês fizeram, é algo que vocês procuraram criar relacionamentos, outras igrejas, procurar a necessidade e perceber a necessidade dos países. Como é que vocês chegaram a toda esta ideia? Então, tem uma mão de Deus clara, é uma história de milagres. E Deus deu para o pastor Carlito uma visão apostólica, empreendedora, extremamente ousada. Então, ele é alguém que percebe, ele sabe como navegar em momentos diferentes, ouvindo a Deus de uma forma assim
que eu não conheço em outra pessoa. É algo realmente muito único. E há muitos anos atrás, ele escreveu um livro chamado Igrejas que Prevalecem. Esse livro tem... Você vê a intencionalidade dele nessa jornada. Esse livro é fruto de um estudo que ele fez, de um trabalho de pesquisa de 1.000 igrejas saudáveis no mundo todo. Então, as 1.000 igrejas que eram saudáveis de acordo com alguns indicadores que foram estabelecidos, trabalho de pesquisa, de ciência mesmo, elas tinham 25 marcas. 25 marcas. E essas marcas estão na nossa história. Tá? Então, primeiro, ele se dedicou, ele ouviu a Deus para se preparar para algo. Ele fala assim, nem toda igreja que cresce é saudável, mas toda igreja que é saudável cresce. Então, ele fala, eu não devo focar em fazer minha igreja crescer, eu devo focar em edificar uma igreja saudável. Uau, então, essas 25 marcas têm esse foco dele em edificar uma igreja saudável. Então, uma igreja que serve a sua comunidade. Nós temos o Alto de Páscoa, nós temos trabalho social, nós temos várias coisas, evangelismo para a cidade. A vossa Páscoa é incrível. A Páscoa que vocês fizeram este ano, vocês tiveram Jesus ressuscitar, ascender aos céus. Desaparece no teto. A produção é inspiradora. O nosso goal, o nosso objetivo é na próxima Páscoa colocar Jesus também a ressuscitar assim. Fica aqui. E vocês têm um pé direito alto, dá para fazer. Temos um pé direito alto, dá para fazer. Mas vocês são bastante influentes na parte criativa. Tu próprio és criativo. Tu próprio tens vários livros, o teu leque de influência e de acrescentar é bastante abrangente, desde a parte criativa, a liderança de jovens, tens um livro chamado Liderar para o Futuro, Criative-se, tens outro que Ministério com Jovens. E Ministério com Jovens. Eu vou pedir aqui à nossa equipa para trazer os livros até aqui e já agora mencioná-los. Quantos livros é que tu já escreveste? Eu já escrevi 5 livros. 5 livros. E tem 3 que estão impressos e publicados, e tem um que você pode encontrar só no digital, no Kindle, Amazon Kindle, que é O Minha Vida Não é Cinema. Ok. Então, fica aqui também Marcos Madaleno, Lidere para o Futuro, Criative-se e Jovens. Ministério com Jovens. Tu és uma pessoa bastante criativa. Como é que tu sentes ou qual é a relação entre criatividade e o serviço a Deus na sua casa? Como é que tu achas que isso traz valor? Como é que tu achas que isso acrescenta àquilo que nós estamos a construir enquanto igreja, na nação ou na sociedade em que nós estamos inseridos? A criatividade tem muito a ver com o nosso chamado divino, o chamado que Deus tem para nós. Porque criatividade é resolver problemas. E onde nós olhamos na sociedade tem problemas na nova geração, tem problemas nas famílias, tem problemas... E uma ideia transforma todo um ambiente, troca uma atmosfera. Eu me lembro o dia que eu estava cortando o cabelo do meu filho não queria ficar quieto. E eu achei que ia pagar 4 cortes de cabelo. E também a minha esposa tinha falado assim, olha, leva ele para cortar o cabelo. E quando eu chegasse em casa... Além de ter demorado, ela ia olhar e ver que não cortou direito, porque não tinha, o barbeiro virou para mim e falou assim, não dá para fazer o pezinho. E eu virei para ele e falei, cara, Deus, me dá uma ideia, eu não vou chegar em casa derrotado, né? Uau. E aí eu pego e falo, eu invento ali, eu tenho uma ideia, né? Para resolver um problema simples na minha casa, que é cortar o cabelo do meu filho. E aí eu criei as Olimpíadas do corte de cabelo. Que estava na época das Olimpíadas, ele estava assistindo tudo e ele é muito competitivo, não sei de onde ele tirou isso, né? E aí eu coloco os amigos dele na frente e ultrapassa o outro quem fica quieto. E ele faz uma cara de mal, olha pro espelho assim, enquanto eu vou narrando, o barbeiro termina de cortar o cabelo dele, ele olha para mim e fala assim, avivamento, né? O menino ficou quieto e tal. Ele olha para mim e fala assim... Eu não estou preparado para ser pai, não. Uau. Aí eu viro para ele e falo, não, Deus vai te orientar, eu também não estou e tal. Aí ele vira para mim e ele fala assim, mas eu não tive pai. Eu não lembro de uma experiência dessa com meu pai. Assim, barbearia não é
lugar de conversas assim, Assim, profundas. de um homem olhar para o outro e falar, puxa, eu não tive pai, não tive experiências com meu pai. Você encontra outro amigo numa barbearia, você fala que ele tá gordo, que ele tá careca, que ele tá velho, Sim. você zoa o time dele. Se ele é palmeirense, você fala que o Palmeiras não tem mundial, né? Você zoa ali. Não é conversas Sim, assim, mais mas ele profundo, começou a falar da história dele e eu percebi um momento, falei, olha, Deus é o seu pai. Ele esteve com você em momentos que você nem percebe. O final dessa história é eu orando com ele chorando e voltando para Jesus. Uau. Então, assim, o que aconteceu nessa história? Uma ideia simples do dia a dia trocou a atmosfera de um ambiente inteiro. Então, qual a importância da criatividade para o reino de Deus, para a sociedade, para a igreja, para a família, para o voluntariado? Você está numa igreja que as pessoas não querem servir. Você está numa igreja que as pessoas não querem ser discipuladas. As pessoas não querem liderar. Você está numa faculdade que as pessoas não querem ouvir sobre Jesus. E se você só olha, você não resolve o problema, você comenta a realidade. O povo não quer. As pessoas estão distantes de Deus, não tem fome por Deus. Então você vira um comentarista. Agora, quando você entende que Deus te chamou para aquele lugar, Deus pode te dar uma ideia. Deus pode te dar uma iniciativa. Uau. Você vai trocar palavras. O que é servir? É ser parte de algo maior do que você, é encontrar o seu propósito, estar disponível para o que Deus tem para a sua vida. Agora, se você fala que é cumprir uma escala, que é fazer uma tarefa, quem vai querer estar lá? Claro. Eu quero ser discipulado. Se eu falo que é fazer um curso, entendeu? Que é só ler Números, Levíticos e Deuteronômio, entendeu? E agora, se eu mostro o que a Bíblia é, como Deus se encontra conosco em cada palavra, e eu transformo isso em frases, em imagens, em vídeos, e eu conto histórias, é o storytelling, eu trabalho com... Na Bíblia a gente tem o problema da distribuição de alimento, que estava dando problema. E ali a viúva grega, a Sirofenícia, né, que não recebeu alimento, ela sofreu um preconceito, e ela vai lá reclamar, Atos 6. Ali é uma solução criativa, é design thinking, porque o problema veio pela pessoa que sofreu a perda, certo? Então é gestão criativa. E ali... Pedro tem uma grande ideia. Nasce a primeira ONG cristã, Diáconos, né? Que vai servir às mesas enquanto... Então faz toda a diferença. Uma ideia... Eu comecei com a história do cabelo ali, né? Mas troca a atmosfera. Pessoas que não querem ouvir sobre Jesus vão ouvir. Pessoas que não querem ser discipuladas vão ser discipuladas. Pessoas que não querem liderar vão descobrir a grandeza do servir a Deus, liderando e mudando realidades. Então Deus pode nos usar para fazer coisas incríveis por meio de uma ideia e a gente transformar muitas realidades. Amém. Tá? Por falar em realidades, tu conheces várias realidades, tu vais e viajas por todo o mundo e para além disso tu lideraste uma geração durante 20 anos, então conheces muitas realidades, muitas histórias, muitos testemunhos. O que é que tu poderias dizer assim que tu vês como maior necessidade, maior desafio desta geração? Uma leitura, uma percepção, um discernimento que tu tens tido da maior necessidade desta geração? Eu acredito que a maior necessidade da nova geração é a necessidade por pertencimento. Tá? Então, muitas vezes, quando um aluno numa sala de aula se torna uma presa fácil para um militante de uma linha ali que é antibíblica, ateísta, na verdade... aquele ateísmo é um ateísmo emocional. Muitas vezes é fruto de uma ausência de um ambiente de confiança, de pertencimento, porque as conversas são cada vez mais superficiais, os relacionamentos são cada vez mais inconstantes, as pessoas não podem confiar, a gente tem uma crise de confiança muito grande. É verdade. E por que eu acho também que é uma grande necessidade? Porque cada geração teve um parâmetro de liderança. Então, quem liderou a geração X? A geração X foi liderada por uma posição de autoridade. Porque alguém que poderia promover ou demitir.
Então, essa geração tolerou os seus líderes. Quem liderou a geração Y? Espera, explica melhor. Então, a geração X, assim, era uma geração que a posição de liderança era suficiente para que eles obedecessem. Ok. Porque eles toleravam seus líderes porque eles tinham o poder de beneficiá-los ou de prejudicá-los. Então, havia essa mentalidade, eu preciso obedecer, eu preciso seguir. Então, se você tem uma posição de autoridade, eu preciso te obedecer. A geração Y, ela foi liderada por quem tinha mais informação. Então, a posição de liderança passa a ter menos valor, o título de liderança passa a ter menos valor, certo. E agora, se você tem mais informação, você tem um lugar muito evidente de liderança. Então, as pessoas querem te ouvir, as pessoas querem te seguir. A geração Z não precisa de uma outra pessoa para ter mais informação. Inteligência artificial, acesso extravagante, mundo de aceleração e complexidade. Então, eles têm conhecimento e informação em tudo que é lugar. Só que a informação não os deixou mais inteligentes, nos deixou mais ansiosos. Nós temos um grande problema de saúde mental. Então, no meio desse universo de overdose de informação, as pessoas têm uma crise hoje, que é a geração Z, que é a geração de relacionamento, tem uma ausência de relacionamentos confiáveis, de um lugar de pertencimento, uma família, que tem que sacia essa sede natural de um ser humano. Então, quem lidera a geração Z é quem conquista a confiança deles. Uau. Então, às vezes, um lugar que é descolado, cool, hype, contextualizado, ele vai atrair uma nova geração. Mas o que vai fazer com que ele permaneça e esteja ali depois de 2 anos é o quê? Se ele tem ali uma família e se ele tem um propósito. Boa. Então, para mim, é o grande desafio que nós temos, é oferecer para a nova geração ambientes de profundidade de relacionamento, de confiança, onde eles descobrem propósito, onde eles são valorizados e onde eles têm esse destino. Top. Claro, né? É incrível. Recentemente saiu uma notícia... Desculpa, não posso cruzar a perna, desculpem. Recentemente saiu uma notícia em Portugal, na CNN de Portugal, que grande parte dos jovens sentem-se sozinhos, sentem-se isolados. E isso queimou o nosso coração enquanto equipa, de sabermos que efetivamente isso é uma realidade. E se calhar não é só uma realidade fora da igreja, mas dentro da igreja. Não é pelo facto de tu estares na igreja que tu tens comunidade. Sim. Mesmo estando na igreja, tu precisas dar um outro passo de dar a confiança, intimidade a pessoas que estão à tua volta, acesso à tua vida, para que elas possam influenciar-te, fazer vida contigo. Com base na tua experiência, lidar adolescentes, jovens, que dica é que tu darias? Prática, coisas práticas, que alguém que se sente desta maneira, sozinho, isolado, ainda que rodeado de muita gente, possa encontrar esta comunidade mais profunda, amizades mais profundas, referências na vida deles. Não tem nada bom que não envolva risco, né? Então, o preço que nós pagamos para termos relacionamentos profundos é confiar em alguém. E isso é muito arriscado, porque pessoas vão nos decepcionar. Mas se você vê perto de Jesus, tinha gente que roubava, que era Judas. Tinha gente que traía, que era Pedro. O João é muito amado, né? Mas imagina você ser amigo do João, que escreve um livro o tempo inteiro dizendo, se referindo a si mesmo como eu sou o discípulo a quem Jesus amava. Eu acho que, assim, o povo tinha raiva do João. Entendeu? Então, ou seja, é gente. Certo. Onde tem gente, tem isso. E onde eu entro com a minha parte da equação também. Então, eu vou levar algum risco para outra pessoa confiar em mim também, que eu não sou perfeito. Verdade. Não é verdade? Mas abrir o coração para Jesus em uma igreja, para ser discipulado. Nunca aceite ser manipulado ou controlado. Isso você não tem que tolerar, no sentido de... Sim. Tem pessoas que são manipuladas e tem pessoas que são controladas. Então, que vai dizer o que você pode, o que você não pode fazer,
que vai controlar mesmo a sua vida, ameaçar você. Se você sair daqui, você vai ser amaldiçoado. Se você não tiver debaixo, se você não entregar esse dinheiro, isso não existe, né? Mas agora, por que não estar além de um culto de jovens, no culto de adolescentes, em um grupo de discipulado, em um estudo bíblico, em um aconselhamento se eu estou enfrentando um problema, pedir ajuda na igreja, procurar ajuda, num ambiente de amigos, né? Você abrir o coração e pedir oração. É algo sobrenatural que acontece ali. Não tem ambientes perfeitos onde tem gente, mas é onde Deus traz algo que só acontece na unidade. Até tem uma palavra que eu tenho falado para jovens que é sobre o poder da unidade, né? E a base, o começo dela eu falo do encontro de Esaú e Jacó, dois irmãos que estavam com o relacionamento quebrado. E quando eles se encontram, depois do relacionamento quebrado, depois da treta, Certo. eles se reconciliam e eles falam um para o outro: meu irmão, ver o seu rosto é como ver a face de Deus. Então tem uma parte de Deus que é revelada para nós, que não é estudando a Bíblia sozinho, que não é na oração, que não é no seu isolamento, né, buscando santidade, que é na comunhão, que é no risco do relacionamento, onde você confia não cegamente no seu irmão, mas você confia em Deus que estabeleceu essa experiência como uma experiência necessária, uma experiência terapêutica, saudável para um cristão. Só para você pensar assim, Jesus que estabeleceu a igreja, então eu não tenho outro caminho. Certo. By the way, se tu estás a assistir a este podcast e sentes-te sozinho por algum motivo, comenta aqui: sinto-me sozinho, e nós teríamos todo o gosto, enquanto equipa, de entrar em contacto contigo. Ou vem às nossas redes sociais, página de Instagram, não temos Facebook, mas página de Instagram vale, TikTok, sei lá, manda uma mensagem privada e a nossa equipa vai ter todo o gosto em fazer-te chegar materiais, apresentar-te a pessoas da nossa casa, convidar-te para estares connosco presencialmente. Nós adoraríamos fazer vida contigo também. E vocês têm um trabalho super, super forte com evangelismo. Tu já contaste várias histórias que eu amei a ouvir, e vocês têm trabalho, evangelismos de rua, escolas, universidades, sei lá, tanta e tanta coisa. Nós recentemente, cá em Portugal, na Hillsong Portugal, em YXYA, começámos um braço do nosso ministério que se chama Love Revolution, onde nós começámos a ir até às escolas, universidades, falar de Jesus, pregar o Evangelho, começar por oferecer um pequeno donut como um ato de generosidade e amor, sem esperar nada em troca. E aproveitamos isso e falamos do amor de Jesus, o amor que Ele nos deu, sem esperar algo em troca também. Então nós estamos numa fase de começar, como se fosse um foguetão a arrancar lentamente, ou melhor, a preparar-se para arrancar. E tu, que já viste esse foguetão ser lançado e já colheste muitos frutos daquilo que vocês fizeram, o que é que tu nos podias inspirar? Como é que é o caminho? Como é que chegaram lá? Que testemunhos é que já viram? Que portas é que já viram abertas? Não sei, despeja aqui testemunho, despeja aqui encorajamento, nós queremos beber. Algumas dicas. Não espere uma estratégia criativa para fazer dela assim: se a gente for aqui vai dar certo, então vamos. Não, a gente tem que ir para ter um relacionamento com as pessoas, para ouvir as pessoas. A questão da constância também é algo muito poderoso, porque você falou que estão indo nas portas das universidades. Nós passamos a fazer, tem 13 anos que os jovens fazem uma ação constante. Todas as semanas nós fazemos evangelismo na frente das baladas, todas as semanas. 13 nós temos testemunhos assim. Um deles aqui, tinha uma menina que ela não sabia de que igreja a gente era. Ela não sabia onde ficava. Ela via a gente ali toda semana. Ela conversava com a gente orava. Parecia que não estava surtindo efeito nenhum. Mas um dia ela teve uma decepção muito grande durante a semana e ela pensou em tirar a própria vida. E ela não sabia o que procurar, aonde ir. E ela falou: eu vou lá para aquele lugar para onde eles vão. Então ela não entrou pro show, ela foi lá para esperar a gente chegar para conversar com a gente, porque é o único ponto de contato que ela tinha com a fé, com Deus, que tinha uma faísca de esperança, eram aquelas pessoas que estavam sempre lá.
Então, quando a gente chega, ela vem, começa a conversar com a gente, aos prantos, e ali a gente ora por ela, acolhe, e ela foi para a igreja naquele dia. E ela se firmou, se tornou líder de evangelismo, de várias ações nossas, depois de muitos anos, né? Então, assim, depois de algum tempo. E por que isso aconteceu? Porque nós estávamos sempre lá. Então, a gente era literalmente, assim, a Bíblia que ela lia, a igreja que ela frequentava, como, assim, era o ponto de encontro com Jesus, tudo que ela sabia sobre fé, era conversa com aquelas pessoas que estavam sempre lá. E a gente ia, assim, com um ato de bondade, com uma conversa, quando não... A gente ia, às vezes tinha uma entrega de alguma coisa, uma coisa criativa, uma dinâmica, um experimento, mas às vezes não era nada, mas a gente estava sempre lá. E isso, às vezes ia com 30, às vezes ia com 10. Às vezes a gente já chegou aí com 60 e ter que distribuir assim 20 para cada lugar para não chegar de comboio muito grande e assustar as pessoas e tal. A gente já foi de diversas formas, mas tem uma frase que é o seguinte: qual que é o maior desafio do evangelismo? O maior desafio do evangelismo no final do dia é a gente evangelizar. Porque o evangelho é o poder para salvar. Então, o maior desafio do evangelismo não é uma nova ideia. O maior desafio do evangelismo não é você estar num lugar diferente. O maior desafio do evangelismo é a gente ter ação constante. A gente realmente evangelizar. Se a gente pensa na igreja, por exemplo, a maior parte das igrejas tem uma forma clara de entrar no ministério de multimídia, de recepção, de louvor, tem treinamentos constantes nessas áreas. Tem um líder para essas áreas e a maioria não tem para evangelismo. Evangelismo é uma coisa que é orgânico, ok? Vou chamar os meus amigos, mas acaba se perdendo muito e facilmente se torna um ambiente para me servir, para eu crescer na fé, né? Para eu servir os que vêm, mas a gente acaba perdendo esse time. Se a gente for falar qual é a forma de evangelismo mais eficiente, é por amizade. Mas o que nós precisamos fazer? Nós precisamos constantemente ter ações diversificadas, frequentes, porque quando eu estou fazendo isso, eu estou passando uma mensagem. Eu estou treinando, eu estou vencendo a indiferença, eu estou formando uma mentalidade. E alguém que vai evangelizar na porta de uma universidade, alguém que está lá presente constantemente e se torna um estilo de vida, ele vai naturalmente convidar um amigo. Ele vai encontrar um amigo. Ele vai ter isso como estilo de vida. E isso vai acabar sendo realmente uma forma de Deus trazer muitas pessoas e para que ele cresça também. Como é que isso começou na vossa igreja em específico? Como é que foi crescendo e em que ponto é que está agora? Fala-nos um pouco da jornada. Tá, isso começou primeiro quando Deus frustrou uma ação nossa. Posso dizer assim, a gente estava com um acampamento de carnaval pronto e a chácara cancelou. E a gente não encontrou outra. E aí o nosso pastor na época falou, eu sempre sonhei em fazer um evangelismo de carnaval. E a gente, então... A chácara é tipo local? Um local de acampamento com as piscinas e um sítio, né? Com as piscinas, campo de futebol, um lugar, uma capela. E era uma data muito concorrida e se tornou assim, qual que era a mentalidade das igrejas naquele momento? A gente tira... Carnaval é uma época muito complicada, então a gente tira os jovens da cidade, leva eles para o lugar de retiro, onde eles podem receber algo de Deus, ter uma experiência com Deus e estar protegido da bagunça que acontece na cidade. E ali Deus acaba mudando os nossos planos, a gente fica na cidade e teve algo que me marcou muito nessa primeira ação. É porque a gente teve um protesto muito grande de uma parte da juventude, mas a gente foi, fez e tal. Mas quando a gente vai na primeira noite de evangelismo, a gente não encontra as pessoas. Isso me chamou muita atenção porque Deus... Como assim? Assim, a gente vai evangelizar em tal lugar. A gente chegou lá, não tinha ninguém. A gente vai para outro lugar. Imagina você fazer uma ação... mobilizar. Porque muita gente conta a história de tudo que deu certo, né? Sim. Mas não é assim que funciona. Certo. E quando a gente volta, Deus trouxe algo muito claro no meu coração, que nós perdemos a conexão com a cidade. Nós não conhecíamos mais. E a gente pediu perdão para Deus por isso. Aí no dia seguinte, nós fomos para uma região de carnaval
que ali tinha gente, e a gente começou a fazer as primeiras ações e tal, e começou a dar certo. No que começou a dar certo, caiu uma chuva, todo mundo se espalhou, e aonde as pessoas se esconderam, tinha alguém escondido ali da chuva, e tinha outra pessoa falando de Jesus para ela. Eles começaram a conversar, do nada, e começou a acontecer muita coisa, e nisso também atrasou a programação do carnaval, porque alguns que iam entrar se atrapalharam e tal, e aí a gente passou de fora a fora cantando uma música, falando de Jesus. E aí, assim, foi muito forte, muitas pessoas se conectaram com Jesus, alguns saíram de lá, deixaram drogas, bebida e tal. E aí a gente termina orando na frente da cidade, vieram o pessoal de TV nos entrevistar, que vocês querem acabar com o carnaval, vocês querem... Sério? E sim, aí a gente pega e começa a falar que a gente, na verdade, estava falando de uma alegria que não durava só 4 dias, que não terminava com acidentes de trânsito por causa de bebida. Tem um dado no Brasil, né, onde tem filhos sem nome do pai no documento. Isso há uma grande incidência 9 meses depois do carnaval. Então, onde muitas pessoas conhecem as drogas pela primeira vez, onde dá iniciação no crime. É um momento muito complexo, né, esse período. Então, era algo muito claro que Deus tinha nos chamado para estar lá, e a gente estava tirando o pessoal para ir para o mato e não pecar durante o carnaval, né? Então, Deus trouxe um despertar nesse tempo. O fato foi que isso foi crescendo. Então, aí a gente foi chamado para ser um bloco oficial do carnaval, porque a gente atrapalhou no ano anterior. Aí o nosso pastor é mais doido que a gente, tudo junto. Ele aceitou. Sério? E a gente passava no meio, a música ia no leque, que as pessoas liam ali, tinham um plano de salvação. Faziam parte de um bloco mesmo? De um bloco. Não, a gente era um bloco. E durante 50 minutos, enquanto a gente passava, dava mais de 200 decisões por Jesus. Uau. E a igreja ficava orando por nós. A gente tinha sempre até hoje, a gente sempre se prepara para esses evangelismos, né? A gente se prepara ali 40 dias de jejum e oração. Para esse em específico. Treinamentos e tal, porque não dá para você entrar do nada. São ambientes. A gente já entrou em ambientes de evangelismo, assim, nos arredores, numa concentração de 1 milhão de pessoas. Com, assim, pessoas que vão ali e não vão para te ouvir, elas vão para curtir algo, e eles são avessos ao que a gente está falando. E Deus transforma o ambiente, Deus traz... a gente tem hoje uma bateria de samba, e tudo nasceu ali. E fruto de... E tem diversas ações, atos de bondade em hospital, atos de bondade em maternidade, porta de balada, arte no parque. Uau. Mas esse start aí, da chácara cancelada, e como Deus começa algo ali, depois vira bloco oficial, foi um start realmente que... Foi um despertar para a nossa juventude, para a gente abrir os olhos, amar a cidade e ser essa voz de chamando para Jesus na cidade. Top. Isso é algo que tu carregas muita ousadia de pregar o Evangelho para que toda a criatura conheça e possa entregar a sua vida a Jesus, resgatar almas do inferno. Eu gostava que nós terminássemos este podcast contigo a orar por esta geração, por cada pessoa que está a ouvir este podcast, por este ministério, para que Deus continue a despertar esta chama, este fogo, para com a necessidade da sociedade em que nós estamos inseridos, esta paixão pelas nossas cidades em Portugal, Lisboa, Porto, Algarve, Chaves, Ribatejo, Aveiro, todas as cidades em que a Hillsong Portugal está representada, e não só, talvez muitas outras ainda venham a abrir, mas que este desejo por ver Portugal rendido a Jesus arda cada vez mais no nosso coração, e que a mão de Deus possa estar estendida sobre nós, novas ideias possam surgir, mas acima de tudo uma nova ousadia possa também surgir. Será que podes orar e depois nós encerramos? E estamos juntos, Diogo, nessa missão, né, para amar essa nova geração, para prepará-la para essa missão. O que você quiser contar comigo, com o Movimento Velos, com a Rede Inspire. A gente já teve movimentos aqui em Portugal, e eu vim aqui pela primeira vez em 2010. Eu vi muitas pessoas fechadas, não queriam saber de ouvir o que... Eu via alguma coisa sobre Jesus, eles estavam realmente totalmente fechados. E quando eu volto depois de... Vim várias vezes, né? Mas depois de 2020 a gente fez algumas ações com jovens aqui. É outro momento.
Sabe, há uma sede, há uma fome. É verdade, yeah. Em diferentes gerações, mas principalmente na juventude. Yeah, é verdade. E eu queria mesmo orar e por um despertamento, por uma ousadia, por um novo tempo nessa área. Amém. Vamos. Jesus, obrigado. Obrigado por esse tempo, obrigado pelo coração do Diogo, da Hilson, do One Night, todos os ministérios de jovens, adolescentes dessa casa. E eu oro, Pai, sim, por primeiro, um batismo de amor. Um batismo de amor por aqueles que ainda não vivem o que nós temos o privilégio de viver. Fomos salvos, restaurados no Senhor, mas nós lidamos com pessoas que, se não encontrarem com o Senhor, jamais vão viver o que a gente vive. O evangelho só é uma boa notícia se chegar em tempo. Então, Pai, eu oro, Pai, por um despertar de urgência. Amém. Eu oro por essa revelação, esse despertar, esse fogo no coração, por uma necessidade de urgência. E tem um prazo de validade, um tempo em que podemos pregar o evangelho. Pai, esse tempo é hoje. Amém. Então eu oro, Pai, para que nenhum bloqueio, a timidez, achar que as pessoas não estão preparadas, ó Deus, não estão receptivas ou não se sentir preparadas, nenhum bloqueio, religiosidade, que nada nos prenda longe desse chamado. Amém. Levante líderes, levante jovens, levante, Pai, uma geração incendiada pelo Senhor. Amém. Ó Deus, e use, Pai, líderes que treinam, líderes que enviam, ou líderes que comprem a briga para realmente fazer disso um estilo de vida. Ó Deus, e que a juventude em especial, que é uma faixa etária onde as pessoas mais se convertem, que os adolescentes, Pai, possam mesmo ser contagiadas, possam ser, ó Deus, invadidas por um amor, por uma paixão pelo Senhor e realmente pregar a Tua palavra como nunca antes. Capacita ministérios e igrejas e, Deus, que nós possamos ver uma colheita, a maior colheita da história, porque está viva a maior geração que já viveu e é tempo de vivermos a grande colheita, Pai, e prepararmos também para a volta do Senhor. Amém. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma salva de palmas para o pastor Marcos Madalena. Obrigado por ter prazer, estado connosco. Obrigado porque já são quase 1h e ainda estamos aqui no estúdio a gravar e a semear palavras de vida nesta geração. Obrigado pelo teu investimento, pelo teu coração, pelo teu cuidado e por continuares a acreditar nesta nova geração. Pessoal aí em casa, obrigado por terem estado connosco. Vemo-nos no próximo episódio. Sigam as nossas redes sociais, subscrevam o nosso canal, fiquem atentos às próximas novidades. Nós temos uma conferência anual, Encounter, vai já acontecer em fevereiro de 2027. Fiquem atentos a tudo aquilo que está a acontecer na vida da nossa igreja e se ainda não fazem parte da Hillsong Portugal, quem sabe possam começar a envolver-se também e a fazer parte. Vocês não estão sozinhos. Let's go. Nós amamos. Vemo-nos no próximo episódio. Tchau, tchau.